Capítulo 13. A quarta terça-feira. Falamos de morte. Comecemos com esta ideia, disse Maury. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém acredita. Nessa terça-feira ele estava muito despachado. O assunto era a morte, o primeiro item de minha lista. Antes de minha chegada, Maury tinha feito anotações em pedaços de papel para não esquecer. A letra tremida só podia ser decifrada por ele mesmo. Aproximava-se o 1º de setembro, que é o dia do trabalho em muitos estados americanos. Pela janela do escritório, eu via a cerca pintada de verde do quintal e ouvia os gritos das crianças que brincavam na rua, aproveitando a última semana de liberdade antes da volta às aulas. Lá em Detroit, os grevistas preparavam grande manifestação para mostrar a solidariedade dos sindicatos contra o patronato. No avião para Boston, eu tinha lido a história de uma mulher que matara o marido e 2 filhas quando dormiam, para protegê-los da gente má. Na Califórnia, os advogados que atuavam no caso O.J. Simpson estavam virando celebridades. Aqui no estúdio de Maury, a vida era contada em dias preciosos. Sentamo-nos a pequena distância de um novo acréscimo ao ambiente, um aparelho de oxigênio. Era portátil, ficava na altura dos joelhos. Algumas noites, quando sentia dificuldade de respiração, Maury colocava o comprido tubo de plástico no nariz e ele ficava preso nas narinas como sanguessuga. Não gostei de ver o meu velho professor ligado a uma máquina, fosse lá de quê, e evitei olhar para ela. Todo mundo sabe que vai morrer, repetiu Maury, mas ninguém acredita. Se acreditássemos, mudaríamos nosso comportamento. De maneira que nos iludimos a respeito da morte, sugeriu. Isso, mas há uma abordagem melhor. Saber que se vai morrer e preparar-se para receber a morte a qualquer momento. Assim é melhor. Assim, podemos ficar mais envolvidos com a vida enquanto vivemos. Como podemos nos preparar para morrer? Perguntei. Fazendo como os budistas. No começo de cada dia, ter um passarinho pousado no ombro, que pergunta: é hoje que vou morrer? Estou preparado? Estou fazendo tudo o que preciso fazer? Estou sendo a pessoa que quero ser? Virou a cabeça para o ombro, como se o passarinho estivesse lá. É hoje que vou morrer? Repetiu. Maury extraía ensinamentos de todas as religiões. Nasceu judeu, mas tornou-se agnóstico na adolescência, em parte por causa de tudo o que lhe acontecera quando criança. Apreciava alguns ensinamentos do budismo e do cristianismo, e culturalmente ainda se sentia à vontade no judaísmo. Era simplório em matéria de religião, o que fez dele um espírito ainda mais aberto para todos os alunos que teve. E o que dizia nos derradeiros meses de sua vida na Terra transcendia as diversidades religiosas. A morte consegue fazer isso. A verdade, Mitch, é que quando se aprende a morrer, aprende-se a viver. Concordei. Vou repetir, continuou. Quando se aprende a morrer, aprende-se a viver. Sorriu e percebi o objetivo dele. Ele queria ter certeza de que eu absorver esse ponto sem me atrapalhar com perguntas. Foi esse método que, entre outras coisas, fez dele um bom professor. Você pensava muito na morte antes de ficar doente? Não, Maury sorriu. Eu era como todo mundo. Uma vez eu disse a um amigo, num momento de entusiasmo, que ia ser o velho mais sadio do mundo. Que idade você tinha? 60 e poucos. Então era otimista. E por que não? Como disse, ninguém acredita que vai morrer. Mas todo mundo conhece alguém que morreu. Por que é tão difícil pensar na morte? A maioria de nós anda em círculos como sonâmbulos.
Não experimentamos a vida em sua plenitude, porque vivemos semi-adormecidos, praticando atos que automaticamente achamos que precisamos praticar. E encarar a morte muda tudo? Claro que muda. A pessoa descarta toda essa tralha e se concentra no que é essencial. Quando se descobre que se vai morrer, vê-se o mundo de maneira bem diferente. Ele suspirou. Como eu disse, aprenda a morrer e aprenderá a viver. Notei que ele agora tremia quando mexia as mãos. Os óculos estavam pendurados no pescoço, e quando ele os pegou para pôr nos olhos, eles escorregaram, como se Maury tivesse querido colocá-los em outra pessoa no escuro. Estiquei-me para ajudá-lo. Obrigado, ele sussurrou. Sorriu quando minha mão tocou-lhe a cabeça. O mais leve contato humano o alegrava. Posso lhe dizer uma coisa, Mitch? Claro, ora. Você pode não gostar. Por que não? Bem, a verdade é que, se você escutar mesmo o passarinho no seu ombro, se aceitar a ideia de que pode morrer a qualquer momento, então talvez você deixe de ser tão ambicioso. Forcei um sorriso xoxo. As coisas a que você dedica tanto tempo, todo esse trabalho que você faz, não parecerão tão importantes. Você poderá sentir a necessidade de abrir espaço para coisas mais espirituais. Coisas espirituais? Existe essa palavra, não existe? Espiritual. Você acha que é coisa de maricas. Bem, ele tentou piscar, não conseguiu e não pôde conter uma gargalhada. Mitch, disse ele rindo também, nem eu mesmo sei o que significa ao certo crescimento espiritual, mas sei que somos deficientes em certo sentido. Vivemos muito enfronhados em coisas materialistas e elas não nos satisfazem. As relações afetivas que temos, o universo que nos cerca, tudo isso nos parece natural e óbvio. Indicou com a cabeça a janela por onde entrava o sol. Por exemplo, você pode ir lá fora a qualquer momento. Pode correr em volta do quarteirão até ficar tonto. Eu não posso fazer nada disso. Não posso sair. Não posso correr. Não posso estar lá fora sem sentir receio de ficar doente. Mas sabe de uma coisa? Aprecio esta janela mais do que você aprecia. Aprecia a janela? É. Olho através dela todos os dias. Noto a mudança nas árvores, vejo a força do vento. É como se eu visse o tempo literalmente passando na vidraça. E, como sei que meu tempo está quase no fim, a natureza me atrai como se eu a estivesse vendo pela primeira vez. Ele se calou e por um momento ficamos os dois só olhando a janela. Esforcei-me por ver o que ele via. Esforcei-me por ver o tempo, as estações do ano, a minha vida passando em câmera lenta. Maury abaixou um pouco a cabeça e pendeu-a para o ombro. É hoje, passarinho? É hoje? Perguntou. Depois das entrevistas do Nightline, começaram a chover cartas do mundo inteiro para Maury. Quando se sentia disposto, ele sentava-se e ditava as respostas que eram anotadas por amigos ou por pessoas da família, reunidos ali para as sessões de responder cartas. Um domingo, quando os filhos Rob e John estavam em casa, todos se reuniram na sala de estar. Maury ficava em sua cadeira de rodas, as pernas franzinas sob um cobertor. Quando sentia frio, alguém cobria-lhe os ombros com uma japona de nylon. Qual é a primeira carta? Pediu Maury. Um colega leu a mensagem de uma senhora chamada Nancy, cuja mãe morrera de esclerose lateral amiotrópica. Ela dizia o quanto a mãe sofrera com a perda e como podia imaginar o que Maury devia estar sofrendo. Terminada a leitura da carta, Maury fechou os olhos. Vamos começar assim. Prezada Nancy, o caso de sua mãe me comoveu muito. E posso imaginar perfeitamente tudo o que você deve ter passado.
Há tristeza e sofrimento de ambos os lados. Sofrer tem sido bom para mim e espero que tenha sido bom para você também. Talvez convenha mudar as últimas palavras, sugeriu Rob. Maury pensou por um instante e depois disse: Você tem razão. O que acha de espero que você descubra que o sofrimento tem poder de curar? Fica melhor? Rob concordou. Acrescente, muito obrigado, Maury disse. Foi lida outra carta, essa de uma senhora chamada Jane, agradecendo-o pela inspiração que ele passara no Nightline. Referia-se a ele como profeta. É um elogio tanto, disse um colega. Profeta? Maury fez uma careta. Era evidente que ele não tinha gostado da comparação. Vamos agradecer pelo elogio e dizer que fico contente por terem as minhas palavras significado alguma coisa para ela. E não esqueça de acrescentar: Obrigado, Maury. Havia uma carta de um inglês que perdera a mãe e pedia a Maury que o ajudasse a entrar em contato espiritual com ela. Um casal escrevera dizendo que pretendia ir a Boston de carro para conhecê-lo. Numa carta comprida, uma moça portadora de diploma universitário contava a sua vida depois de formada e falava em assassinato, suicídio e 3 partos com natimortos. Falava de uma mãe que morrera de esclerose lateral. Ela, a filha, tinha medo de contrair a mesma doença. E por aí afora. 4 páginas. Maury escutou a longa e triste história. Quando a leitura chegou ao fim, ele perguntou: Como é que vamos responder? O grupo ficou em silêncio. Por fim, Rob disse: Que tal? Obrigado por sua longa carta? Todos riram. Maury olhou para o filho e seu rosto se iluminou. O jornal ao lado da cadeira de Maury trazia a foto de um jogador de beisebol de Boston sorrindo depois de fazer uma jogada decisiva. Com tantas doenças no mundo, Maury foi ter uma que tem o nome de um atleta, pensei. Você se lembra de Lou Gehrig? Perguntei. Eu me lembro dele no estádio se despedindo. Então você se lembra da frase famosa. Qual? Vamos lá, Lou Gehrig. Glória dos Yankees. As palavras que ecoam nos alto-falantes. Me ajude, diga as palavras. Pela janela aberta, escuto o barulho de um caminhão de lixo. Apesar do calor, Maury usa mangas compridas, tem um cobertor sobre as pernas e o rosto pálido. A doença se apoderou dele. Levanto a voz e imito Gehrig no trecho em que as palavras ecoam das paredes do estádio. Hoje eu me sinto o homem mais feliz da face da terra. Maury fecha os olhos e aprova lentamente com a cabeça. Bem, mas eu não disse isso. Capítulo 14. A quinta terça-feira. Falamos de família. Era a primeira semana de setembro, a semana da volta às aulas. E, depois de 35 outonos consecutivos, o meu velho professor não tinha uma classe esperando-o no campus da universidade. Boston fervilhava de estudantes, carros parados em filas duplas nas ruas da vizinhança descarregando bagagens. E Maury no escritório de sua casa. Parecia errado. Era como aqueles jogadores de futebol que se aposentam e precisam enfrentar o primeiro domingo em casa, vendo televisão e pensando: eu ainda posso fazer isso. Em conversa com esses antigos atletas, aprendi que é melhor deixá-los em seu canto quando começa a temporada de jogos. É melhor não dizer nada. Mas também eu não precisava lembrar a Maury que o tempo dele estava se esgotando. Em nossas conversas gravadas, tínhamos passado dos microfones de mão. Maury já tinha dificuldades de segurar qualquer coisa por muito tempo, para o novo microfone de lapela, usado pelo pessoal de televisão.
Mas como Mori só usava camisas de algodão fino, que caíam soltas pelo corpo cada vez mais encolhido, o microfone ficava pendido e torcido, e eu precisava ajustá-lo frequentemente. Pareceu-me que ele gostava disso, porque ficávamos perto, quase em contato, e a sua necessidade de aproximação física era cada dia maior. Quando me inclinava para ajeitar o microfone, ouvia o chiado do peito dele e a tossezinha abafada. Ele estalava os lábios antes de engolir. Muito bem, meu amigo, do que é que vamos tratar hoje? Que tal falarmos de família? Família, refletiu por um instante. Bom, a minha você está vendo nesta casa, indicou com a cabeça as fotografias nas estantes. Ele, quando criança, com a avó. Ele, quando rapaz, com o irmão David. Ele com a mulher Charlotte. Com os 2 filhos Robbie, jornalista em Tóquio, e John, especialista em computador em Boston. À luz de nossas conversas nestas últimas semanas, a família ganhou mais importância. A verdade é que não existe base, não existe um fundamento sólido no qual as pessoas possam se apoiar hoje em dia, a não ser a família. Depois que adoeci, isso ficou claro para mim. Quem não tem o apoio, o amor, os cuidados de uma família não tem muito com quem contar. O amor é supremamente importante. Como disse o nosso poeta Alden, amem-se uns aos outros ou pereçam. Amem-se uns aos outros ou pereçam, tomei nota. Alden disse isso? Amem-se uns aos outros ou pereçam, Mori repetiu. É bom, não acha? E é tão verdadeiro. Sem amor, somos pássaros de asas quebradas. Se eu fosse divorciado ou vivesse sozinho, ou não tivesse filhos, esta doença seria muito mais difícil de suportar. Nem sei se conseguiria. Claro que receberia visitas, amigos, colegas, mas não seria o mesmo que ter pessoas que não vão embora. Não seria o mesmo que ter uma pessoa atenta tomando conta da gente, cuidando o tempo todo. Isso é parte do que significa a família. Não é só amor, é também fazer os outros saberem que tem alguém cuidando deles. Foi disso que senti tanta falta quando minha mãe morreu. Falta do que eu chamo de segurança espiritual, de saber que existe uma família cuidando sempre da gente. Nada substitui isso, nem dinheiro, nem fama. Nesse ponto, ele olhou para mim e acrescentou, nem trabalho. Construir uma família era um dos itens da minha listinha das coisas que a gente quer alcançar antes que seja tarde. Comentei com Mori o dilema da minha geração, ter ou não ter filhos, que geralmente considerávamos como entraves, como forças que nos empurram para o papel de pai que não queremos assumir. Admiti abrigar alguns desses sentimentos. Mas quando olhei para o meu velho professor, imaginei como suportaria o vazio se estivesse na situação dele, nas portas da morte e sem família, sem filhos. Ele criou seus 2 filhos e fez deles entes amorosos e dedicados, que, como o pai, não se envergonhavam de mostrar afeto. Se Mori quisesse, os filhos largariam tudo para passar cada minuto dos meses derradeiros de seu pai ao lado dele, mas Mori não queria isso. Não interrompam suas vidas, disse-lhes ele. Se interromperem, essa doença terá arruinado 3 pessoas, em vez de uma. Assim, mesmo estando à beira da morte, ele mostrou respeito pelas vidas dos filhos. Não admira que, quando eles estavam com o pai, havia entre os 3 muita afeição, muitos beijos, muitas piadas, muito contato físico, muito enlaçar de mãos. Sempre que me perguntam sobre ter filhos ou não ter filhos, nunca digo o que devem fazer, disse Mori olhando uma fotografia do filho mais velho. Só digo que não existe emoção comparável à de ter filhos. Nada substitui essa experiência. Não se pode experimentá-la com um amigo. Não se pode experimentá-la com uma amante. Quem quiser experimentar a emoção de assumir responsabilidade total por outro ser humano,
E aprender a amar e se dedicar no grau mais alto precisa ter filhos. Quer dizer então que faria tudo de novo? Perguntei. Olhei a foto. Rob beijando Maury na testa, Maury rindo de olhos fechados. Se eu faria tudo de novo? Perguntou ele surpreso. Mitch, eu não trocaria essa experiência por nada, mesmo levando em conta... Engoliu em seco e soltou a fotografia no colo. Mesmo levando em conta o preço, que é doloroso, porque vai deixá-los, porque vou deixá-los em breve. Apertou os lábios, fechou os olhos e vi a primeira lágrima escorrendo por seu rosto. Agora você fala, disse ele em voz baixa. Eu? De sua família, conheço seus pais. Estive com eles há anos na formatura. Você tem uma irmã também, não? Tenho. Mais velha? É. E um irmão? Confirmei. Mais novo? É. Como eu. Também tenho um irmão mais jovem. Como você. Ele também esteve na formatura, não esteve? Pisquei e me veio a imagem de nós todos lá, há 16 anos, o sol quente, as togas azuis, nos olhando de esguelha quando nos enlaçávamos para fotos de Instamatic. Alguém dizendo 1, 2, 3. Que foi? Perguntou Maury, notando meu súbito silêncio. Está pensando em quê? Em nada, respondi mudando de assunto. A verdade é que tenho mesmo um irmão, de cabelo louro, olhos castanhos, 2 anos mais novo, tão diferente de mim e de minha irmã, de cabelo escuro, que costumávamos implicar com ele, dizendo que uns estranhos o haviam largado quando bebê em nossa porta e que um dia voltariam para buscá-lo. Ele chorava, mas nós continuávamos com a brincadeira. Ele cresceu como crescem muitos caçulas, paparicado, dourado e no íntimo torturado. Sonhava ser ator ou cantor, imitava números de televisão à mesa do jantar, fazia qualquer dos papéis, o lindo sorriso praticamente estourando nos lábios. Eu era o bom aluno, ele o mau. Eu era obediente, ele indisciplinado. Eu não me envolvia em drogas nem bebidas. Ele experimentava tudo que podia ser ingerido. Foi viver na Europa logo depois de terminar o 2º grau. Preferia o estilo mais solto dos europeus. Não obstante, continuou sendo o preferido da família. Quando vinha nos visitar, eu me sentia reservado e conservador diante de sua presença descontraída e brincalhona. Sendo nós dois tão diferentes um do outro, eu imaginava que nossos destinos seguissem rumos opostos quando chegássemos à maioridade. Acertei em tudo, menos num ponto. Desde o dia da morte de meu tio, fiquei achando que eu teria a morte semelhante, apanharia uma doença prematura que me levaria depressa. Por isso passei a trabalhar em ritmo febril e me preparei para um câncer. Quase sentia o hálito dele, sabia que o câncer estava próximo. Esperei por ele como um condenado espera a execução. E ele veio mesmo, mas não para mim, pegou o meu irmão. O mesmo tipo de câncer que levou meu tio, o pâncreas, forma rara. Assim o caçula de nossa família, o de cabelo louro e olhos castanhos, recebeu a quimioterapia e as radiações. Os cabelos dele caíram, o rosto parecia o de um esqueleto. Devia ser eu pensava. Mas meu irmão não era eu e eu não era meu tio. Era um lutador de novo quando lutávamos no porão e ele mordia o meu pé calçado até eu gritar de dor e soltá-lo. Assim ele revidou. Batalhou contra a doença na Espanha, onde morava, ajudado por uma droga experimental que não se encontrava e ainda não se encontra nos Estados Unidos. Viajou por toda a Europa em busca de tratamentos. Depois de 5 anos de tratamento, a droga pareceu derrotar o câncer. Essa foi a boa notícia. A má foi que meu irmão não me queria por perto, nem eu, nem ninguém da família. Por mais que tentássemos visitá-lo, ele nos mantinha à distância, dizendo que era um problema que ele precisava enfrentar sozinho. Passávamos meses sem notícia dele. Recados deixados na secretária eletrônica ficavam sem resposta.
Eu sofria por me sentir culpado de não estar fazendo alguma coisa por ele e, ao mesmo tempo, sentia raiva por ele nos negar o direito de ajudá-lo. Assim, uma vez mais mergulhei no trabalho. Trabalhava porque podia comandar o trabalho. Trabalhava porque o trabalho me obedecia e me aliviava. Cada vez que telefonava para meu irmão na Espanha e falava com a secretária eletrônica, ela atendendo em espanhol, outra prova do quanto eu e ele havíamos nos afastado um do outro, eu desligava e ia trabalhar mais. Talvez tenha sido por isso que me aproximei de Murray. Ele me deixava chegar onde meu irmão não deixava. Em retrospecto, é possível que Murray sempre soubesse disso. Um inverno de minha infância. Uma elevação coberta de neve na zona onde morávamos. Eu e meu irmão estávamos num pequeno trenó, eu embaixo e ele em cima de mim. Sinto o queixo dele em minhas costas e os pés nos meus calcanhares. O trenó desliza pela neve abaixo de nós. Ganhávamos velocidade na descida. Carro! Grita alguém. Vemos o carro descendo a rua à nossa esquerda. Gritamos e tentamos nos desviar, mas o trenó não obedece. O motorista aperta a buzina e pisa forte nos freios, e nós fazemos o que todo garoto faz, pulamos fora do trenó. Em nossos casacos, rolamos como toras de madeira pela neve fria, esperando ser atingidos pelos pneus duros do carro. Gritamos para valer, apavorados, rolando e rolando o mundo de cabeça para baixo, para cima, para baixo. E então nada. Paramos de rolar, tomamos fôlego e limpamos a neve do rosto. O motorista desce a rua, sacudindo o dedo para nós. Estamos salvos. Nosso trenó parou tranquilo num buraco de neve e nossos amigos nos abraçam dizendo legal e podiam ter morrido. Sorrio para meu irmão e nos sentimos unidos pelo orgulho infantil. Não foi tão sério, pensamos. Estamos prontos para enfrentar de novo a morte.